Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo para junto conosco meditar na lição da Escola Bíblica Dominical, revista Ensinamentos Bíblicos, quarto trimestre de 2021, cujo tema da revista é Atos dos Apóstolos, a Igreja de Jerusalém como modelo para uma igreja relevante. Estudaremos neste momento a lição de número 7, cujo título é A Bênção da Comunhão. Estaremos estudando a partir do texto-chave que está em Atos capítulo 2, versículo 42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Para refletir, a comunhão com Deus e entre os membros da igreja é uma verdadeira bênção divina, deve ser almejada e buscada. Nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, dos versículos 42 até o versículo 47, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos, essa lição que fala sobre a bênção da comunhão. Sabemos que a igreja ela tem vida quando ela está unida no Senhor e todos unidos uns com os outros. E vamos observar na igreja primitiva, uma igreja que tinha essa vivência, essa experiência contínua de todos os dias se reunirem, todos os dias estarem aprendendo juntos, orando juntos, compartilhando momentos juntos. Mais de 3.000 almas de uma só vez quando se converteram, que nasceram de novo, se uniram àquele grupo e outras iam sendo salvas e todo aquele monte de pessoas unidas. É um trabalho do Espírito Santo mantê-las juntas, mantê-las no mesmo foco, direção, objetivo, propósito. E estudaremos os tópicos sobre a comunhão desfrutada pelos crentes, as características da comunhão, bem como também a mutualidade e a comunhão. Certamente seremos muito edificados nessa conversa, nesse bate-papo, enquanto juntos estaremos estudando essa lição. Nosso amado irmão, professor, aí acompanhando, estudando junto também esta lição. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, professores, alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. É uma honra estar mais uma vez aqui, nessa feita acompanhado do irmão Éden, para falar desse assunto tão importante que é a comunhão. Nesse tópico 1, nós nos preocupamos em destacar aqui a comunhão que era desfrutada pelos crentes, uma das características marcantes e que apontam para a atuação do Espírito Santo de Deus na vida daqueles crentes ali de Jerusalém, dos apóstolos, era a comunhão que existia entre eles. Uma comunhão inspiradora, podemos até assim destacar. E essa comunhão, como bem destaca o nosso teólogo assembleiano Claudianor de Andrade, não era apenas um fenômeno social, mas era, de fato, fruto, resultado de uma atuação do Espírito na vida daqueles crentes. E é importante a gente entender o significado dessa palavra comunhão para nós iniciarmos a nossa aula, né? Comunhão, ela é derivada de uma palavra grega, koinonia, e ela significa companheirismo, participação, compartilhamento. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a comunhão ela está diretamente ligada ao relacionamento pessoal que o crente tem com Deus e com os irmãos, né, por se sentirem participantes, né, da mesma graça em Cristo Jesus, fazendo assim a família de Deus.
O apóstolo Paulo, ele usou bastante essa palavra koinonia em seus escritos. E quando ele faz uso dessa palavra, ele destaca pelo menos 3 verdades, que a comunhão ela é refletida no suprimento das necessidades dos crentes, né? Paulo usa essa palavra, por exemplo, em Romanos 15, 26, em 2 Coríntios 2 e 4. Paulo usa também essa palavra koinonia, se referindo à participação, à comunhão que os cristãos têm com os sofrimentos de Cristo, né? A comunhão do Espírito é outra forma que Paulo usa essa palavra koinonia. E, por fim, a comunhão na participação no corpo e no sangue de Cristo, por ocasião da ceia do Senhor. Então, esse é o significado básico, né, dessa palavra e que reflete a importância, que reflete o quanto a comunhão ela é imprescindível, né, para a nossa vida como cristãos, para o nosso convívio como partes da família de Deus. E só é possível nós vivermos em comunhão quando há unidade, né? E a nossa unidade está justamente, né, por crermos, por termos algo em comum, uma crença comum, uma fé comum, né? E que fé é essa? É a fé, a crença, como está descrito em 1 João 1 e 3, né? A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E como mais tarde Paulo vai dizer em 2 Coríntios 13 e 13, né? Também a comunhão com o Espírito Santo. Então, essa comunhão, esse algo que nós temos em comum, essa crença que nós temos em comum, no contexto da comunhão, aponta para uma ideia trinitária, né? Nós temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus, né? Irmãos, e não tem como a gente falar dessa unidade, porque é o que nós temos em comum, é a unidade que nos leva à comunhão. Tem muita gente que confunde, né, unidade com comunhão, né? São, apesar de estarem diretamente ligados, são palavras diferentes, né? E não tem como a gente falar de comunhão, de unidade, sem se remeter ao apóstolo Paulo. É interessante que os professores, né, que os alunos que também estão acompanhando as nossas videoaulas, estudem o capítulo 4 de Efésios. Pois nesse capítulo 4, Paulo, ele traça a importância da comunhão, os resultados que a comunhão traz para a vida do cristão, né? E demonstra com isso o quanto a comunhão é importante, né? Tanto para a edificação individual, quanto para a edificação coletiva da igreja. É importante nós destacarmos isso. Por que é importante vivermos em comunhão? Muita gente pensa que o benefício é apenas coletivo. Não. Quando nós vivemos em comunhão, nós estamos edificando a nós mesmos, né? Deus, quando Ele criou o ser humano, Ele criou um ser social. O homem ele não foi criado para viver sozinho, né, para viver em solidão. Deus ele criou o ser humano como um ser social. E o ser humano ele se encontra, ele se entende como tal a partir do convívio social. E quando nós falamos de convívio social, é claro que nós estamos nos referindo à comunhão. A comunhão é imprescindível para que o ser humano, para que o crente, ele amadureça, né? Amadureça na fé, amadureça emocionalmente, amadureça como uma pessoa que entende o seu papel no contexto geral dos relacionamentos. E a comunhão, ela é agradável a Deus. A Bíblia ela faz questão de destacar isso, que a comunhão é algo que agrada a Deus. Nós citamos aqui Colossenses 3,
12 a 14, que é um dos resultados da comunhão e que fazem da comunhão agradável a Deus, por gerar um ambiente de amor, né? O próprio Senhor Jesus, ele orou pela unidade dos seus discípulos, para que eles andassem em unidade, para que eles andassem em comunhão. Mas eu queria destacar aqui o Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, versículo de número 1. Eu estava estudando esse texto e, ao estudar, eu descobri que, no original, a palavra ali usada pelo salmista aponta para uma família reunida em torno de uma mesa. Então, o Salmo 133, ele é escrito nesse contexto. Uma família, com todos os membros dessa família, né? E eles ali desfrutando da comunhão, desfrutando, né, daquele momento especial. E eu quero abrir aqui um parêntese, né, para dizer que nós precisamos resgatar esse comer à mesa. Esse comer à mesa é muito importante para a vivência da comunhão, tanto no contexto familiar quanto no contexto da igreja. É muito importante. O comer à mesa fala de intimidade. E para ter intimidade é preciso o quê? Comunhão. Não há intimidade sem comunhão. Porque muitas famílias hoje estão se deteriorando. Pais não conseguem a confiança dos seus filhos. Os filhos eles não sentem liberdade de conversar com os seus pais. É porque, infelizmente, essa intimidade que se gera ao redor da mesa com o exercício da comunhão, ela tem sido perdida no contexto familiar e muitas vezes até no contexto da igreja. Né? Um dos objetivos pelos quais a igreja existe, né, é justamente manifestar a comunhão dos filhos de Deus. Ainda mais numa sociedade tão egoísta, tão individualizada como essa em que nós vivemos. A comunhão, ela é importantíssima. Falando nesse Salmo 133, o famoso Salmo da união, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união, vivam em união. Ele também pertence a um dos cânticos dos degraus, onde era um costume dos judeus, quando estavam em peregrinação, periodicamente, para se reunirem na capital, em Jerusalém, para adorar, para o local de culto. E eles também entoavam esse cântico, eles estavam reforçando isso. As tribos todas iriam se reunir, os irmãos espalhados pela nação toda ou fora da nação chegariam para se reunir. Então eles estão dizendo, quão bom é nós estarmos juntos. Deus nos fez um povo, Deus nos fez uma grande família. Então eles, peregrinando, eles cantavam, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque alguém poderia morar numa cidade isolada, naquele momento iria se reunir com um grande povo de Deus, de todos os lugares, para estarem juntos. Né? E aí é citada que é como um óleo precioso, como um orvalho, né? Ou seja, é vida, é bênção de Deus sobre aquele povo reunido. Então a gente vê que Deus se agrada, o próprio Deus é uma união perfeita de pessoas, há uma comunhão plena, Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele se faz carne e se aproxima de nós. Então, união é estar junto, e Deus em Cristo é aquele que tem essa qualidade de aproximar para estar junto. Né? Nós éramos inimigos, Ele veio se aproximar de nós. Cristo se aproxima, se achega e vai sempre transformando o ambiente. Onde há comunhão, há mudança. Né? Onde há mudança de ambiente e se torna realmente comunhão, torna-se um ambiente de amor, compreensão, acolhimento, porque é interessante na leitura bíblica em classe que no versículo 46 diz que diariamente perseveravam unânimes, então, ou seja, eram milhares de pessoas juntas continuamente, todos os dias se unindo. Se não for uma comunhão verdadeira, não consegue ficar muito tempo junto. E vale a pena destacar isso aí, Pastor Éden. A comunhão, ela precisa ser perseverante. Não é um momento de comunhão, é uma vida de comunhão, é uma dinâmica constante de comunhão.
E, inclusive, um trabalho para, às vezes, manter a comunhão, para que não ocorra quebra, que não ocorra crise, não ocorram transtornos, né? Porque Deus se agrada da união e o inimigo vai tentar fazer as divisões, diferenças, né? Então, a união gera um engrandecimento do nome do Senhor e a falta de união vai ser o oposto, vai ser quebra, vai ser escândalo, tropeço, vergonha ao evangelho, né? Ué, os irmãos ali e agora estão desunidos, brigados, em contenda, em crise, né? Então, realmente, em nosso meio deve haver esse cultivo da união, da unidade. Também podemos observar e ter certeza que onde há comunhão, os resultados são maiores, grandes obras são feitas. O que uma força de um só pode fazer, agora um corpo reunido junto. Se nós olharmos o projeto ali de Neemias, reconstruir as muralhas da cidade inteira. Mas houve uma força em conjunto, cada um fazendo o seu pedaço, a sua parte, a sua função. E também momentos uns trabalhando, outros vigiando, e armas, e tudo ali sendo sincronizado e coordenado pela liderança. Mas nós olhando aquilo ali, a gente vê um milagre de pouco tempo, tudo aquilo ser reconstruído. Ou seja, onde há união, onde há comunhão, com certeza a força de Deus através das vidas faz os resultados acontecerem, a obra crescer, a obra avançar, os projetos se concretizarem, né? Não ficar só no papel, mas se realizar porque alguém orou, alguém iniciou e Deus foi à frente usando as qualidades de cada um, as virtudes de cada um. Então, falar de comunhão é muito bom. E também uma outra característica que eu acho interessante, que o apóstolo Paulo, nas cartas, ele sempre trabalhou para manter essa unidade, nas suas cartas orientando, aconselhando para que nunca fosse quebrado, né? Como ali em primeira carta aos Coríntios, quando há aquelas divisões, alguns falando, olha, eu estou seguindo, sou a favor de Paulo, sou de Apolo, e ele, na sua carta, ele ia alertando, não, olha, ninguém aqui deve dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Somos de Cristo. Então ele está nas cartas trabalhando em favor da unidade da igreja, né? Para manter unida a igreja. Quando nós falamos em comunhão, nós precisamos entender também que a comunhão ela tem algumas características. E nós destacamos aqui no ponto 2, na nossa revista, algumas características, algumas coisas que nos fazem perceber quando há comunhão em um determinado ambiente, em uma determinada igreja. E vale destacar, ao percebermos a ausência dessas coisas, é um mau sinal que pode estar havendo nessa comunidade, nesta igreja, uma crise de comunhão, né? Então, a primeira característica da comunhão é o compartilhamento das disciplinas espirituais. Os cristãos, eles precisam ter prazer em dedicar o seu tempo para estar juntos, aprendendo a palavra de Deus, compartilhando suas experiências pessoais, orando e tomando a ceia do Senhor. Aí aqui nós fazemos uma pergunta reflexiva. Será que nós temos alegria em congregar? Aprender a palavra nos cultos de ensino, na nossa escola bíblica dominical, consolar e ajudar os irmãos com o nosso testemunho e dar o devido valor à ceia do Senhor. Então a comunhão, ela é refletida nisso, no compartilhamento das disciplinas espirituais, no orar junto, no estar junto com a finalidade da oração, do jejum, da consagração. Esse é um sinal que existe comunhão. Outro importante sinal, outra importante característica da comunhão é o compartilhamento de bens materiais com irmãos necessitados. Nós lemos logo aqui no texto da nossa leitura bíblica que aqueles irmãos, muitos daqueles irmãos, eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, né? Alguns estudiosos, teólogos, né, até maldosos, com falsos pressupostos, eles gostam de dizer que o cristianismo primitivo era um prototipo do socialismo, né? Eles
para darem um respaldo bíblico à ideia socialista, eles usam esse texto, né, dizendo que não existia propriedade privada, mas que eles vendiam tudo e distribuíam entre quem tinha necessidade. E a gente precisa analisar isso com muito cuidado, porque não é isso que o texto bíblico está ensinando, né? Não havia, em nenhum momento nós vemos aqui uma obrigatoriedade dos cristãos venderem os seus bens, as suas propriedades. Pelo contrário, isso era algo voluntário, né? Algumas pessoas fizeram isso, não era todos. E quando faziam, né, o valor dos bens ficava no poder daquele que o detinha, né? Então, alguns vendiam e depositavam tudo, possivelmente alguns podem não ter depositado tudo, o texto não nos dá margem para isso, mas o que é interessante nós percebermos aqui é o sentimento de solidariedade que havia, né, entre aqueles irmãos em Jerusalém, entre aqueles cristãos em Jerusalém, e que apontam, né, como uma característica da comunhão, né? Outra característica importante, né, é a cooperação na obra do Evangelho. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele agradeceu e elogiou a cooperação dos cristãos naquela cidade na obra da pregação do Evangelho, possivelmente com suas ofertas, e também pessoalmente, pregando a palavra de Deus, né? Quando a igreja ela está unida com o objetivo da pregação do Evangelho, da expansão do reino de Deus, isso demonstra que há comunhão na igreja. Isso demonstra que há comunhão naquele determinado lugar, entre aqueles determinados cristãos. A gente vê algumas cartas do apóstolo Paulo também, a forma com que ele fala e trata com os irmãos mostra essa unidade, essa comunhão. Um exemplo disso, Filipenses capítulo 1, onde ele diz do 3 em diante: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria a oração por vocês nas minhas súplicas. Ou seja, eu lembro dos irmãos Filipos, eu lembro com alegria, eu oro com satisfação. Ele até comenta do entranhável afeto que ele tem no versículo 8, porque ó, Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Ou seja, uma afeição, né, forma entranhável, ou seja, de dentro, algo íntimo. Então, o Espírito Santo faz isso, com que nós venhamos realmente sentir algo genuíno, verdadeiro pelos nossos irmãos. E esse texto, pastor Éden, demonstra um resultado da comunhão, alegria. Nós sabemos que a obra da pregação do Evangelho não é algo fácil, pelo contrário, é algo espinhoso, é algo difícil. Quando nós vamos estudar a obra evangelística do apóstolo Paulo, as suas viagens missionárias, nós vamos perceber quantas dificuldades o apóstolo Paulo enfrentou na sua lida da pregação do Evangelho. E como foi importante para o apóstolo ter irmãos como os irmãos de Filipos, né, que cooperavam com ele, que o ajudavam, né? A igreja ela precisa estar unida nesse objetivo sublime, que é a pregação do Evangelho. E quando isso acontece, a alegria. Todos se alegram. A alegria com os resultados. As pessoas que são salvas, as pessoas que são libertas, as pessoas que têm as suas vidas, as suas famílias restauradas. Então, a comunhão na cooperação da pregação do Evangelho gera essa alegria maravilhosa. Exato. As experiências em conjunto devem fazer com que isso até aumente. Nós passamos algo juntos, que é o que ele diz no versículo 7, olha, tenho por justo sentir isto de vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Ou seja, teve momentos difíceis que o apóstolo Paulo passou, os irmãos participaram, estiveram juntos. Então, o viver junto à obra de Deus deve aumentar ainda a nossa unidade, esse vínculo. Olha, estamos no mesmo propósito, na mesma batalha. O servo de Deus, também quando se fala em comunhão, deve lembrar que estamos numa guerra, é luta espiritual. E somos de um mesmo exército. E aí, quando se fala em exército, é um grupo, uma equipe que trabalha junto. E um soldado sozinho numa batalha, provavelmente ele vai morrer
cedo, sozinho, ele fica mais indefeso, mais vulnerável. E aí também aquele que se afasta da comunhão, se afasta do ajuntamento, da congregação, como diz lá em Hebreus, né? Não deixando de congregar, não deixar de estar junto. Né? É como aquela ilustração, né, de um carvão que você tira ele da fogueira, ele vai se esfriando, então deve ser colocado, deve estar inserido na fogueira porque ele aquece e fica aceso com os demais. E assim, então, como uns soldados, devemos estar ali junto com o exército, junto com o povo de Deus, porque estamos numa grande luta, uma grande batalha. Né? Então, a comunhão também nos fala disso, estamos juntos na batalha, vencendo junto. Como, né, as cartas dizem, para se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, eu vou estar tão unido e vinculado com meus irmãos que a alegria dele vai causar uma alegria em mim. No momento de tristeza dele, eu também vou estar neste momento sentindo com ele. Então, isso vai sendo uma mescla a ponto de viver uma unidade tão profunda como Jesus dizia do Pai. Olha, eu e o Pai somos um, eu nele, ele em mim e eu em vocês. Né? Essa unidade que eu e o Pai temos, agora eu e vocês, nós teremos. Então, Jesus fala disso, essa unidade, né? A tamanha vivência em comunhão que começa a formar essa unidade tão forte que o diabo não consegue penetrar, porque está protegido com amor, graça e união. É interessante também que esse relacionamento que havia entre os crentes de Filipos e o apóstolo Paulo apontam para outra característica da comunhão que nós destacamos aqui nesse ponto 2, que é a convivência alegre e baseada na amizade verdadeira. Quando a gente lê a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, é tanto que os comentaristas, os teólogos, chamam a epístola aos Filipenses de a epístola da alegria, né? Por quê? Porque Paulo estava celebrando ali a comunhão sincera, verdadeira e amigável, né, que ele tinha com os crentes daquela igreja, né? Os cristãos, eles precisam compartilhar, né, alegrias e tristezas também no seu cotidiano. Nós vemos que aqueles irmãos de Filipos estavam com o apóstolo Paulo, né, em todos os momentos, né? Não era só nos momentos bons, não, quando o Senhor estava fazendo milagres e maravilhas acontecendo, não. Era nos momentos de dor e sofrimento também. Então, é imprescindível que haja isso, uma convivência, né, baseada numa amizade verdadeira. Né? Será que nós temos a preocupação de conviver como amigos e irmãos? Né? De que forma? Visitando aquele que está enfermo, aquele que está fraco na fé, desanimado, né? Será que nós estamos compartilhando as alegrias e tristezas que fazem parte de nossa condição humana para edificação mútua? É uma pergunta que nós destacamos aqui nesse ponto 2, né? Neste item D que fala da convivência alegre baseada na amizade verdadeira. Porque nós sabemos que a nossa vida ela é feita de momentos bons e de momentos ruins, né? A nossa vida ela é feita de conquistas, de vitórias, mas também de muitas provas, de muitas lutas e de muitos sofrimentos. E eu diria que mais de sofrimento do que de vitórias, né? E é importante que isso seja compartilhado de forma sincera, né? De forma amigável. E isso reflete um ambiente de comunhão, né? Onde há comunhão, há amizades sinceras, há amizades verdadeiras. Lembrando que pode haver diferenças, mas não divisões. Diferenças em que sentido? Podemos alguns ter ideias diferentes, pensamentos ou opiniões de alguns assuntos diferentes, desde que sejam assuntos secundários. A prioridade deve ser o mesmo foco, o mesmo alvo, o mesmo Deus, o mesmo Jesus, o mesmo Salvador, a mesma crença doutrinária básica e fundamental da doutrina, que é a base da nossa fé, deve ser igual, e as demais questões secundárias, preferências, opiniões, aí pode ter diferenças. Então, não é porque nós temos unidade comunhão que não tem diferenças de pensamento. Por quê? Existe o quê? A unidade, mas não uniformidade. Unidade é o que nós estamos reunidos pelo vínculo em Cristo, em Deus. Mas não uniforme. Eu tenho uma forma, pastor Adair, eu tenho outra forma de servir, de fazer.
Até porque Deus não fez ninguém igual. Não fez igual. Então, Todos cada um nós temos as nossas peculiaridades. Particularidades, temperamentos, personalidades, dons diferentes, vocação diferente, experiência diferente, sua estrutura espiritual e o seu desenvolvimento de santificação diferente. Um está lá no comecinho, o outro está lá mais avançado. Então, são tantas diferenças, né? Mas não há, então, a uniformidade, mas essas diferenças não podem quebrar a unidade. Devemos estar juntos, mesmo alvo, céu, mesmo objetivo, almas, mesma decisão de ser santo no meio do mundo de trevas, no mundo pecaminoso. Então, as questões principais devemos estar juntos e as outras demais são apenas diferenças, onde se um dia alguma delas sobressair e causar uma quebra de comunhão, existem o que? As ferramentas dadas por Deus na sua palavra para ser tratadas. Como o apóstolo Paulo orientou em algumas cartas sobre aquele que peca contra você, ser levado para um aconselhamento, se não ouviu, então ser levado para a igreja. Jesus também falou sobre aquele que peca contra você, e você vai lá e deixa aquela oferta no altar, vai lá tratar, vai reconciliar. Então existem as ferramentas da palavra de Deus, que é o aconselhamento, a oração, a instrução bíblica, para que nesses momentos em que sobressai a fraqueza humana, trazendo uma quebra, seja tratado. E aí essas ferramentas estão distribuídas na igreja. Alguém com o dom com o dom da palavra, sabedoria, aconselhamento, a liderança, para que isso seja uma cerca de proteção. Ocorrem alguns problemas, mas aí a sabedoria divina está em nosso meio para que sejam tratados, solucionados, haja perdão, reconciliação, continuidade do vínculo em amor, perdoando uns aos outros. E quando nós falamos de comunhão, nós precisamos entender que não existe uma forma mais prática, né, de nos referirmos à comunhão cristã do que a mutualidade. Mas o que é mutualidade, né? A mutualidade são aquelas expressões recíprocas que nós encontramos nas frases do Novo Testamento, nas quais aparece a expressão uns aos outros, né? Essas frases, elas são também conhecidas como os mandamentos recíprocos. E esses mandamentos, eles têm vital importância para o cultivo da comunhão na igreja, entre os cristãos, né? E nós podemos perceber isso, né? Que há um caráter especial da mutualidade para que haja a comunhão, né? Nós destacamos que a mutualidade não deve ser desprezada, pois é um fator importante na vida de uma igreja local. Certamente muitos cristãos, mesmo sem saber muito sobre esse assunto e sua importância, podem estar praticando a verdadeira mutualidade. Entretanto, essa reciprocidade que Deus quer que vivamos, para ser totalmente bíblica, ela deve ser praticada pelos membros da igreja por inteiro, né? A mutualidade, ela tem que ser encarada como algo importantíssimo pela igreja, ao ponto de ela virar cultura, de ela virar modus vivendi na igreja. Porque só a prática da mutualidade pode verdadeiramente fomentar um ambiente de comunhão na igreja, pastor Éden. E nós vamos aqui destacar, né, os mandamentos recíprocos que nós encontramos no Novo Testamento, né? A gente pode dividir esses mandamentos em algumas categorias, né? Nós dividimos aqui em 4 categorias nesse ponto 3, né? E a primeira categoria são os mandamentos que valorizam relacionamentos, né? São aqueles que mostram aos cristãos a maneira que eles devem se relacionar. Achei muito bem organizado esse tópico aqui com os versículos, as citações, onde realmente Deus fala muito e reforça muito essa necessidade de que nesse ambiente onde a comunidade cristã está reunida, haja realmente algo
tão maravilhoso, porque ele fala de relacionamentos, ele fala de algo de proteção, ele fala de serviço, e isso é tão maravilhoso, porque quando a gente olha esse ambiente, é um ambiente de cura, é um ambiente de crescimento. Um faz o outro crescer. Alguém está doente, um faz o outro ser curado. Alguém está com peso, um faz o outro dividir a carga. Né? Então, um vai ajudando o outro. Então, há essa força mútua, há esse empenho para que todos cheguem ao destino final. É o céu, é salvação e vençam este mundo. Então, é algo tão maravilhoso porque faz com que se torne uma comunidade onde há um completar de Deus nos corações. Alguém está abatido, o outro tem algo de Deus para suprir aquele abatimento e animá-lo, encorajá-lo, trazer um incentivo. Alguém está numa situação desafiadora, o outro tem a oração, intercessão, apoio. Né? Alguém foi acometido por um erro, um tropeço, né? Tem versículo que diz para não julgar uns aos outros, ou seja, ele não vai estar num ambiente de julgamento, de pisar nele, de criticá-lo, de derrubá-lo, de terminar de destruí-lo, não, vai ter um ambiente que vai ajudar na reconciliação dele, na restauração dele, no levantar dele de novo na presença de Deus. Então, esse ambiente onde Deus planejou e projetou, tem que ter essas qualidades distribuídas, derramadas nos corações, como diz Romanos 5, que diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. E esse amor derramado, então, vai gerar todos esses sentimentos e ações e predisposições nas vidas para ter relacionamento, que é baseado nesse amor que foi derramado, eu consigo fazer isso, que é amar um ao outro, acolher, saudar, sujeitar uns aos outros. Esse amor derramado no meu coração vai me ajudar a eu proteger, né, que é não invejar, não julgar, não se queixar, não murmurar e vários outros aqui, né, como o apóstolo Paulo falou, não se devorem uns aos outros, né, não destruam uns aos outros, ou seja, a reclamação, murmuração pode ser isso, parece que alguém destruindo o outro, engolindo o outro e acabando com o outro. Então, ele vai falando de outros aqui, né, que é os que incentivam o crescimento, né, edificar, ensinar, encorajar, ou seja, onde há realmente uma comunhão genuína, divina, eu vou ajudar o outro a crescer. E se ele passar, se destacar até mais do que eu não vou me importar, vou estar feliz por ele. Se ele crescer, se ele for abençoado familiarmente, materialmente, ministerialmente, seja o que for, se ele está bem, os demais vão estar felizes. Não vai ter inveja, não vai ter disputa, não vai ter guerra. Vai ter ajudando o outro a se erguer mais ainda na presença de Deus. É verdade, né? Nós dividimos esses mandamentos, né? Como eu já falei em alguns grupos, 4 grupos, são os mandamentos que valorizam os relacionamentos, são os mandamentos que visam a proteção do corpo, no caso, a igreja, né? São os mandamentos que incentivam o crescimento mútuo e os mandamentos que incentivam o serviço. Então, quando nós pensamos nesses mandamentos, e eu acredito que seja muito importante a gente dar uma rápida pincelada em cada um desses mandamentos quando os professores estiverem, né, dando aula nas suas classes, né? Mas, em suma, todos esses mandamentos recíprocos que nós encontramos no Novo Testamento, eles manifestam o sublime mandamento, que é o mandamento do amor, com o qual o cristão deve se amar um ao outro. Né? A prática desses mandamentos recíprocos demonstram a prática do amor. Porque quando a gente ama, a gente procura aconselhar, a gente tem prazer em saudar, em cuidar, né? A gente se sujeita, né, às lideranças, né, aqueles que estão sobre nós no Senhor, a gente suporta. Né? Quando a gente ama, a gente não tem inveja, a gente não procura julgar, a gente não fica se queixando, murmurando um contra os outros, falando mal uns dos outros. Quando a gente ama, a gente perdoa uns aos outros, existe uma edificação mútua, se ensinam uns aos outros, se encorajam uns aos outros. Então são mandamentos maravilhosos. Esse é um assunto que eu gosto muito, que eu adoro, né? Porque a comunhão, ela é uma das expressões mais nítidas do amor cristão.
e precisa ser um assunto bastante falado nas nossas igrejas, porque a prática da comunhão reflete esse amor de Cristo que tem sido derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Talvez algum apóstolo, algum momento ali, teve alguns momentos de surgir um problema no meio deles. Jesus muitas vezes interferiu. Quando alguém pensava quem é o maior, Jesus, opa, vocês têm que ser o menor, pequeno, como uma criança. Quando alguém chegava talvez no limite, Jesus, até quando eu perdoo? Até 7? Se alguém pisou ali no pé dele ali já 7 vezes, já tinha chegado no limite. Jesus, não, 7 não, 70 vezes 7. Então Jesus muitas vezes interferiu no meio dos discípulos para que fosse mantida a união, a humildade, a simplicidade. O versículo também na leitura bíblica em classe diz que havia singeleza de coração. Singelo é algo puro, algo leve, suave. Então não era malicioso, não era nocivo, tóxico. Era singelo, puro, simples. Sincero, sem cera, sem máscara. Sem máscara. Abraçava era abraço de verdade. Saudava era de verdade. Desejava a paz do Senhor, então estava ministrando e desejando e transmitindo essa paz para o próximo verdadeiramente. Então a gente vê todas essas características sendo vividas para que nós venhamos observar que uma igreja relevante é um ambiente de amor, graça, porque estão unidos. Quem entrar nesta igreja vai perceber, olha, aqui é um ambiente diferente, Deus está aqui. Jesus está aqui, o Espírito Santo que é falado agora, eu estou percebendo na vida dessa comunidade que eles se amam, se entendem, estão juntos, estão como uma família de verdade. E aí quem entrar, quem se achegar, vai ser realmente atraído para a presença de Deus através desta vida. Então podemos dizer nesta lição que uma igreja relevante, onde é vivido o amor, que gera uma comunhão, que essa comunhão vai ter um efeito, que vão ser características maravilhosas, que vai ser uma grande bênção. E devemos trabalhar e batalhar para mantê-la, que dá trabalho orando, vigiando, negando a si mesmo, a sua carne, quando tentar se aflorar, para que você realmente cumpra a vontade de Deus. E podemos até já partir aqui para a conclusão, os pensamentos finais. Eu gostaria de pedir aos nossos professores, por questão de espaço, a gente não conseguiu abordar algo que eu acredito ser interessante vocês abordarem, refletirem com seus alunos, acerca das barreiras à comunhão, daquelas coisas que impedem a comunhão. Por exemplo, a falsidade, a falta de sinceridade. Então, procurem trabalhar isso também na aula de vocês, pensando sobre tudo aquilo que nós temos falado aqui, sem dúvida alguma, uma igreja relevante é uma igreja que busca a comunhão, que anela a comunhão. Nós vivemos numa sociedade marcada pelo desamor, pelo egoísmo, e uma igreja que vai fazer a diferença é uma igreja que investe, porque é necessário haver investimento para que haja comunhão. É necessário criar ambientes de comunhão, ambientes de amor. Às vezes, para você fomentar um ambiente de comunhão, não vai ser barato. Às vezes, pode ser caro até financeiramente falando, Ainda mais nesses dias, de inflação alta, produtos caros. Mas tudo que você puder fazer para que haja a comunhão, é necessário que seja feito, porque a comunhão, ela reflete o amor do Senhor, repito, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Podemos enxergar na conclusão que comunhão é vital, é indispensável na igreja, é indispensável para realmente estarmos vivendo o evangelho genuíno. Não tem como, eu vivo o evangelho sozinho. Não, tem que ser em comunhão com o corpo. Eu sirvo a Deus sozinho. Não, sirvo a Deus na minha casa. Não, você serve também em casa, mas precisa estar em comunhão. Eu vou ser um desigrejado, vou servir a Deus no meu lar, onde eu estiver. Eu sou a igreja em qualquer lugar. Você é a igreja junto com o corpo, inserido no meio do corpo.
Então, para isso é necessário o exercício da comunhão, senão está realmente buscando uma vida egoísta. E o amor a Deus envolve o amor ao próximo, amor ao corpo, amor aos irmãos, amor à igreja. Que venhamos nesta próxima lição, lição de número 7, termos esse despertar, essa admoestação, essa exortação para que a igreja viva isso de uma maneira profunda. E onde houver falhas de nossos alunos nessa área, eles se autoexaminem para corrigir e que surja um crescimento cada vez maior, um despertamento cada vez maior, crises sejam resolvidas, problemas sejam tratados e sarados, e isso traga crescimento para nossas igrejas, nossos irmãos em Cristo Jesus. Deus continue te abençoando, agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, nós aqui com você que está acompanhando, para meditarmos, estudarmos a lição e que você tenha uma aula, uma escola dominical abençoada com a graça de Deus. Desde já agradeço a cooperação, pastor Dailton. Sempre um prazer. Estamos como CAPED sempre gratos a Deus pela oportunidade de compartilhar e auxiliar os nossos amados irmãos. Que Deus continue te abençoando, em nome do Senhor Jesus. Próxima lição será a lição 8, uma igreja perseverante. Deus continue te abençoando, em nome do Senhor Jesus.